início desse evangelho tão maravilhoso. E vamos ler esse texto, depois vamos orar e vamos seguir aqui com a nossa série de sermões em João, no Evangelho de João. Diz assim, nós estamos hoje no capítulo 1, e agora sim, dos versos de 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Vamos orar mais uma vez nesse culto a Deus. Senhor, nós te bendizemos nessa manhã por essa congregação de discípulos que creem na Tua Palavra, vivem segundo a Tua Palavra, te conhecem em Cristo Jesus, nosso Salvador, e o que faz de nossa vida uma vida bem-aventurada, ainda que toda essa bem-aventurança não esteja patente diante dos nossos olhos. Nós sabemos que essa é a realidade daqueles que vivem na fé do Filho de Deus. Nesse momento, ó Deus, estamos diante de um texto tão maravilhoso, tão importante, e nós pedimos que o Senhor nos dê toda a condição para lermos com toda a piedade do nosso coração, meditarmos com toda a devoção, e à medida que tomamos conhecimento, tenhamos reverência dentro de nós, com alegria e muita esperança, Pai. Então eu te peço nesse momento que o Senhor cerque a cada um de nós com a Tua bondade, com a Tua graça. O Senhor nos ensinou que existe uma intenção que não é da luz, é das trevas, de tirar aquilo que o Senhor coloca em nosso coração. Como um pássaro que vem e rouba a semente. Então, Pai amado, nos livre de qualquer hábito da nossa parte que favoreça as trevas levarem aquilo que o Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor, tem colocado diante de nós. Em nome de Jesus, que nenhum de nós perca, Pai, aquilo que é tão precioso, tão saudável, tão necessário para a nossa caminhada. Nós não caminhamos segundo a opinião dos homens, nós caminhamos segundo a Tua palavra. Então sabemos que Teu caminho é o caminho certo. Lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, e luz para o meu caminho, o nosso caminho, é o que diz o livro de Salmos. Então temos certeza, ó Deus, que se adoramos aqui, como acabamos de adorar, é o Deus que é digno de adoração, o Deus vivo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, Pai amado, que jamais nos desviemos e caiamos numa caminhada de fé enganosa, em nome de Jesus. E essa garantia nós teremos, que se o Senhor continuar nos conduzindo segundo a Tua santíssima palavra, Pai, e pela Tua bondade, nós não abrimos mão da Tua palavra. Então, mais uma vez, que o Senhor ministre a Tua graça em nosso coração, nos trazendo a atenção, não só para as letras, mas para a verdade que as letras revelam, em nome de Jesus. Abençoa os nossos pequenos também, que são expostos, segundo a capacidade deles, ó Deus, a verdade das Escrituras Sagradas, da Tua palavra. Então, nós pedimos que o Senhor continue nos abençoando até que nos despeçamos desse lugar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Se você me permite, por favor, eu gostaria de reler esse texto que nós lemos aqui nessa manhã. João, capítulo 1,
versos de 1 a 5, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Até aí. Bem, amados, no domingo passado, começando então a nossa série de sermões no Evangelho de João, nós vimos que para o escritor desse Evangelho, tudo começou quando ele e seu amigo André, profundamente impactados pelo testemunho de João Batista, começaram a seguir Jesus. Isso nós vimos na semana passada. Tudo começa ali. Tudo começa ali. E já no primeiro dia em que seguiam Jesus, João e seu companheiro de trabalho, André, no primeiro dia que já seguiam Jesus como rabi, eles se encheram de toda a certeza de que, na verdade, eles tinham achado o Filho de Deus. Ok, queridos? Nós vimos isso também na semana passada. Então, queridos, todo o restante do seu evangelho é o relato ou o testemunho de todas as coisas que Jesus fez e ensinou. E João, lá no final do seu evangelho, ele vai dizer que ele precisou selecionar aquilo que ele iria registrar. Porque ele diz, inclusive, assim: se eu fosse registrar tudo, caberia no mundo a quantidade de livros. Imagina o tamanho da Bíblia, não é verdade? Se a gente às vezes já luta aqui para dar conta, não é? Então ele está dizendo de modo coerente que ele teve que selecionar algumas coisas para registrar, e segundo, a gente sabe, a orientação do Espírito Santo. E ele diz também, já terminando o seu evangelho, que o que for escrito tem o propósito de edificar a nossa fé no Senhor, para que tenhamos vida. Ele vai dizer isso lá no capítulo 20 do seu evangelho, no versos 30 e 31. Ele diz assim: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, este é o propósito com o qual ele faz esse registro, ele escreve esse evangelho, para que esse registro produzisse fé no nosso coração acerca da verdade, da realidade de Jesus Cristo, de que ele é o Filho de Deus. E através dessa fé, nós tivéssemos vida no nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Bem, a caminhada como discípulos de Jesus Cristo foi um percurso no qual se descortinou cada vez mais e de modo claro a verdadeira identidade de seu mestre, a verdadeira identidade de Jesus. Então, cada trecho daquele percurso revelava com clareza e distinção, amados, não de modo dúbio, mas cada trecho daquele percurso de João e seus companheiros, os discípulos e as discípulas, cada trecho daquele percurso se descortinava cada vez mais de modo claro a verdadeira identidade de Jesus. E cada vez mais novas provas eles tinham de que João Batista realmente tinha sido iluminado por Deus sobre quem era Jesus. Lá em João 1:33 está registrado o seguinte: João dizendo: eu não o conhecia, Jesus, né? Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer
e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aí ele conclui: pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Então, cada trecho desse percurso de João com seus companheiros, seguindo a Jesus, ficava mais claro para eles, de modo evidente, de que João realmente tinha recebido a revelação acerca da verdadeira identidade de Jesus Cristo, né? E a revelação da divindade de Cristo e daquilo que eles iam percebendo, sendo testemunhas, os deixava cada vez mais admirados. Não era uma coisa do tipo, entendo pela racionalidade que é isso mesmo, então esse aqui é o Filho de Deus. Não, a coisa era tão tremenda e tão maravilhosa, o que estava sendo revelado para eles era algo tão profundo e tão glorioso, que em cada trecho dessa caminhada eles iam ficando admirados. Estava ali sendo descortinado diante deles, diante da humanidade, uma identidade de uma pessoa gloriosa, que era o Filho de Deus. E só que eles experimentavam isso com muito espanto, com muita sobriedade, mas também com muito espanto. Eles sabiam, eu fico pensando o seguinte, que eles experimentavam uma espécie de limiar, a partir do qual eles não sabiam mais como que iriam na direção desse que estava se revelando diante deles. O que eu quero dizer é o seguinte: eles conviviam, entendiam a revelação, as palavras de Jesus, os sinais. João usa muito esse título, essa expressão, sinais, porque ele se refere a tudo aquilo que Jesus realizou como milagres, como uma prova da sua divindade, ok? Mas eles iam, ou seja, construindo essa informação, não é? Tendo essa informação, mas naquele percurso, cada vez que eles lidavam com um novo sinal dessa verdade acerca de Jesus, eles se espantavam. Por exemplo, lá em João 8:25, eles experimentam a realidade de Jesus Cristo, mostrando a sua autoridade sobre a criação. Eles estavam numa tempestade e Jesus, com o poder da sua palavra, acalma essa tempestade. E quando eles veem o que estava acontecendo ali, eles experimentam isso na realidade deles, na vida deles. O Evangelho de Lucas, no capítulo 8, verso 25, registra o que isso causou no coração deles. Vejam que Lucas, capítulo 8, verso 25, diz: eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreendem e lhes obedecem? Ou seja, amados, a essa altura eles já tinham visto Jesus realizar muitos sinais contundentes, com clareza e distinção de que ele é realmente quem dizia ser o Filho de Deus encarnado. Mas a gente percebe aqui que mesmo que eles já conhecessem muito, cada vez que eles conheciam mais, eles ficavam admirados diante do que... E essa pergunta, para mim, ela é muito importante do ponto de vista teológico, cristão. Quem é este? Ou seja, embora eu o conheça de perto, e aqui está falando aquele que diz que reclinava, ele tinha uma intimidade tão grande com Jesus que ele reclinava a sua cabeça no ombro do Senhor, uma amizade profunda. Mas eles estão aqui dizendo: quem é este? Quem é este que fala conosco? Quem é este que está por... Quem é este? Bem, amados, depois daqueles anos ao lado de Jesus Cristo, testemunhando tantos sinais incontestáveis de sua divindade e de sua glória, tudo então ficou absolutamente claro para João. Ou seja, Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus encarnado. A impressão que a gente dá conta disso, né? Diz assim: olha, Jesus Cristo era Deus encarnado, Deus entre os homens.
Na nossa pressa, no mundo de hoje, tão agitado, né, a gente pode ter a sensação muito equivocada de que a gente dá conta disso. De que isso é algo que cabe dentro da nossa cabeça, da nossa compreensão. Mas não cabe. Contudo, depois daqueles anos todos seguindo a Jesus Cristo, isso tinha ficado claro, com toda a clareza e distinção. Jesus é o eterno Filho de Deus encarnado. E é sobre esse glorioso mistério descortinado no meio da humanidade que João escreve o seu evangelho. É sobre esse mistério glorioso que se descortinou no meio da vida dos homens, no meio da humanidade. É que então João escreve aqui o seu evangelho. Então, queridos, eu gostaria que nós prestássemos atenção em algumas palavras aqui que serão ditas, tá? Porque, infelizmente, nós vivemos ainda numa época em que se esperam coisas de Jesus que não correspondem à sua realidade. Ou então, que é o máximo que Jesus pode ser. O maior psicólogo que já existiu, um empreendedor fascinante, porque junto com algum punhado de pescadores criou algo de milhões e milhões e milhões e algo indestrutível. Então, muitas vezes, as pessoas vão pegar essas características. Não, peraí, nós estamos diante de alguém que é maravilhoso. Se eu não creio que ele é o Filho de Deus, pelo menos eu tenho que respeitar que ele é um empreendedor. Olha, queria esse Jesus na minha empresa. Que ele pega um monte de pescadores, de pessoas simples, e ele torna isso no maior evento da história humana, do maior fenômeno da história humana. Porque queiramos ou não, a Igreja de Cristo é o maior fenômeno da história humana, vencendo todos os desafios, todas as suas fragilidades, tem avançado segundo os propósitos eternos de Deus e de Jesus Cristo, ok, amados? Então, queridos, é sobre esse glorioso mistério descortinado no meio da humanidade que João escreve. E, embora ele chamasse atenção para muitos aspectos das suas capacidades, nós queremos olhar aqui nessa manhã para aquilo que é a maior magnitude, queridos, de todo o universo, ok, amados? E o propósito do Evangelho de João é relatar sobre a maior grandeza que existe no universo. Eu disse para os irmãos, preste atenção em algumas palavras aqui. Eu estou dizendo que o propósito do Evangelho de João é relatar sobre a maior grandeza que existe em todo o universo. Porque realmente esse Evangelho coloca Jesus neste lugar. Não alguém nobre da história humana, a quem muito admiramos e temos razões para admirar. João coloca Jesus no lugar de magnitude, a maior grandeza de todo o universo. Você o vê assim? Esse é o Deus a quem você serve. E o propósito de João é realmente relatar, falar sobre aquilo que é a única magnitude realmente importante, Jesus Cristo. De tudo na vida do ser humano, João está falando da única magnitude realmente importante. Nós vivemos num mundo de grandezas, não é verdade, amados? A vida se constitui assim. Muitas coisas importantes, fabulosas, impressionantes. Mas o propósito de João no seu evangelho é falar sobre aquilo que é a única magnitude realmente importante, Jesus Cristo. Okay? E eu queria que o Senhor nos ajudasse a mantermos o nosso olhar para isso, que esse prólogo está trazendo aqui diante de nós, amados. Para falar dessa magnitude, João refere-se a quê? Ele refere-se ao viver de Jesus, à vida de Jesus. Para falar dessa magnitude, João
refere-se a tudo o que Jesus falou, a forma como ele andou ou atuou no meio deste mundo, o modo como ele sofreu. Para falar dessa magnitude, ele vai relatar o modo como ele morreu e o modo como ele ressurgiu dos mortos. Porque há que se esperar uma grande magnitude de uma pessoa que falou o que Jesus falou, que ensinou o que ele ensinou, com todos os sinais de que ele estava falando aquilo que realmente corresponde à realidade no universo, amados. A forma como ele atuou, a forma como ele viveu, a forma como ele morreu e a forma como ele ressurgiu. Então, queridos, a plenitude da glória de Jesus Cristo precisa ser mostrada para purificar e aprofundar a fé da igreja, ou seja, fortalecer a fé dos discípulos de Jesus Cristo no mundo. Então, é necessário anunciar a plenitude da glória dessa pessoa com esse propósito: purificar, tirar tudo aquilo que não corresponde à realidade, poderíamos dizer assim, a sujeira da fé, sabe? Aquilo que isso não corresponde. Então é necessário falar sobre a verdade dessa pessoa, a glória dessa pessoa, e também para aprofundar, porque às vezes corremos o risco de ficar muito na superfície. E o cristão, ele não pode, amados, se orgulhar de Jesus tão somente dizendo: ele foi o maior psicólogo que já existiu. Claro. Ele não pode parar aí. Ele não pode se orgulhar de Jesus somente porque ele foi a pessoa mais bem-sucedida no empreendimento. Impérios foram levantados e caíram. Homens brilhantes governaram, construíram impérios, caíram. Cadê o Império Romano, amados? O Império Babilônico? Cadê, queridos? O único que manteve de pé aquilo que construiu foi Jesus Cristo. Mas nós não podemos ficar satisfeitos somente com isso, que ele era um empreendedor exímio, maravilhoso. Então, queridos, nós precisamos, isso precisa ser anunciado. Qual é a sua magnitude real? O que nele o torna realmente a maior magnitude de todo o universo? E é isso que João aqui está interessado. Por isso João, então, inspirado por Deus, ele começa o seu testemunho sobre a pessoa de Jesus Cristo partindo do essencial. E aí a gente vai para esse prólogo, amados. Ele parte do essencial. Ele deixa de lado, por exemplo, as informações sobre o nascimento e a infância de Jesus. Isso, tanto Lucas quanto Mateus já tinham dado conta, ok, amados? Então, a igreja já tinha essas informações sobre como Jesus foi concebido, como foi o seu nascimento, a sua infância, como ele foi anunciado. João e Marcos já dão conta disso. Então, deixando de lado essas informações sobre o nascimento e a infância de Jesus, João, então, começa falando do que é essencial e decisivo sobre o mistério glorioso da pessoa de Jesus Cristo. Coube a ele. Nós olhamos Lucas, Mateus, Marcos, e ficamos impressionados com o que eles relatam. Mas coube a João relatar aquilo que de fato é decisivo e essencial, para que não se olhe no Evangelho, ou de Marcos, de João, de Lucas, e se diga assim, somente, realmente ele foi um grande mestre. Realmente ele foi um grande empreendedor. Admirável. Realmente ele foi o maior psicólogo que já existiu, mesmo porque o psicólogo fica olhando os sintomas, os atos. Ele conhecia o coração. O que eu quero dizer, amados, que dizer isso não há, no primeiro momento, não é errado. Contudo, amados, João está querendo relatar aquilo que é decisivo e essencial para que a igreja tome conhecimento de quem é o seu Cristo, quem é o seu Jesus. Então ele começa falando do que é decisivo e essencial sobre o mistério glorioso
da pessoa de Jesus, para que se compreenda de maneira correta tudo o que é relatado no Evangelho. João, então, dirige o olhar dos seus leitores para a magnificente glória da pessoa de Jesus Cristo. Porque se não tivermos a informação decisiva e essencial de quem é Jesus, até mesmo seus sinais, suas obras, elas podem carregar um enigma incompreensível, ok, amados? Por isso ele então parte aqui do seu relato, lançando ou dirigindo o olhar de seus leitores para a magnificente glória da pessoa de Jesus. E neste maravilhoso prólogo que nós lemos aqui, querido, João fala com clareza e distinção, em primeiro lugar, da divindade de Jesus, da eternidade de sua pessoa. Porque você não precisa, para dizer, Jesus foi o maior psicólogo que já existiu, ou Jesus foi o maior empreendedor que já existiu, você não precisa dizer que ele é Deus. Ok, amados? Porque homens fazem isso. São capazes de realizar isso. Não do jeito que Cristo realizou. Ok? Então, por isso, João, no seu prólogo, ele fala com clareza e distinção da divindade de Jesus, da eternidade de sua pessoa, para mostrar, queridos, a gloriosa distinção da pessoa de Jesus Cristo em relação ao mundo criado. João precisa partir e começar do princípio, ok, amados? Então ele diz, no verso 1 do capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Interessante que João começa do mesmo princípio do qual a Bíblia como um todo começa também. Lá em Gênesis 1 diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. Ok, amados? João está partindo desse mesmo princípio para falar da divindade e da eternidade da pessoa de Cristo Jesus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não há dúvida, queridos, presta atenção, não há dúvida que nesse texto de Gênesis, o Deus que está sendo mostrado aqui, está mostrado como criador de todas as coisas, e ele é antes e exaltado acima de tudo que existe. Quando ele diz, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Tudo que é criado parte dali, do poder, da glória de Deus. João parte do mesmo ponto para mostrar acerca da divindade da pessoa de Jesus Cristo. Isaías 43, fazendo referência à mesma coisa, diz assim, o Senhor falando lá em Isaías 43, 13, ainda antes que houvesse dia, eu era. Olha aí. Antes que houvesse tempo e espaço. Por que você está falando de tempo e espaço, José? Dia, sequência. E o espaço, José? O dia, qual é o aspecto característico do dia? A luz. Então ele está falando de tempo e espaço. Ainda antes que houvesse dia, eu era. Então, amados, nós estamos já aqui olhando a magnitude da pessoa de Deus. E João está nos convidando, segundo a inspiração do Espírito Santo, para olharmos para a mesma magnitude da pessoa de Jesus Cristo. Neemias 9,6 diz assim, só tu és Senhor. Ele diz, por quê? Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preserva a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Olha aí, amados, deixando claro aqui no livro de Neemias, a distinção de Deus, a grandeza de Deus como Criador de todas as coisas. Teve um escritor do passado, eu acho que foi Jerônimo, se eu não me engano, que ele chama atenção por uma questão, que a gente às vezes imagina, não, Deus é transcendente, Deus está no céu, e a gente pensa naquele céu espiritual, onde estão os anjos, como se Deus também estivesse circunscrito ali. E Jerônimo, ele dá um passo, se eu não estou enganado, se foi ele, dando esse crédito para ele,
Mas ele dá um passo a mais e diz assim: olha, peraí, Deus está acima desse céu espiritual. Sabe, você imagina esse céu glorioso? Não, é lá que Deus está. Sim, está como está em todos os lugares. Mas ele é de uma ordem, de uma natureza, de uma grandeza, de uma magnitude, que ele está acima desse céu glorioso espiritual. E eu encontro aqui em Neemias uma prova disso. Ele diz assim, ó: só tu és Senhor, tu fizeste o céu, esse céu, e o céu dos céus, e todo o seu exército, ou seja, os arcanjos, os anjos e tudo mais. Jerônimo tinha razão. E nos faz olhar para a magnitude de Deus, para a transcendência de Deus. Deus não é circunscrito por nada, nem mesmo pelo céu glorioso, onde estão os mais maravilhosos arcanjos amados. É justamente deste princípio que João começa o relato do seu testemunho acerca de Jesus Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Bem, amados, presta atenção, por favor. Independente do que temos lido sobre Jesus, nos muitos livros que lemos, independente do sentido que o nome de Jesus tem feito para nós, nós não podemos deixar de saber o seguinte, queridos, presta atenção. Jesus é aquele que certamente viveu entre nós como uma pessoa integral. Ok, amados? De tudo que temos lido sobre ele, dos muitos livros que lemos, das muitas teorias que compreendemos, nós não podemos esquecer disso, que Jesus é aquele que certamente viveu entre nós como uma pessoa integral. Contudo, Jesus é totalmente diferente de todos nós. Jesus é totalmente diferente dos maiores nobres dos seres humanos, ou dos mais nobres dos seres humanos, em sua natureza. Ok, amados? E ele mesmo, Jesus, de um modo simples, deixou claro o quão radicalmente diferente ele é. Vejam o que ele diz lá em João 8:23. Jesus lhes disse: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Maravilhoso, não é verdade? Maravilhoso. Ele mesmo deixa isso muito claro, embora ele tenha vivido como pessoa integral entre os homens. Ele, contudo, é totalmente distinto, diferente e glorioso de qualquer ser humano, por mais nobre e maravilhoso que seja. Ok, amados? Agora, quando Jesus diz aqui em João: vocês são daqui de baixo e eu sou lá de cima, vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Presta atenção, existem outras categorias de seres que não são deste mundo, na verdade, amados. Então, peraí. Mas Jesus ainda está acima dessas ou delas, ok, amados? Porque sim, anjos, arcanjos, potestades, não são deste mundo. Mas ainda assim, Jesus está acima delas. Colossenses capítulo 1, versos 16 e 17 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, aquilo que João está falando lá, tá? Tudo que foi feito por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E aqui, Paulo está escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Agora o que ele diz? As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, dele tudo subsiste. Então, amados, estão vendo daqui para a gente fazer a distinção do que Jesus está se referindo, de que ele não é deste mundo. Mas ele não está se comparando a qualquer outra criatura celestial, por mais gloriosa e maravilhosa que seja. Ok, queridos?
João então diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, ele está aqui deixando claro sobre a divindade de Jesus Cristo, sobre a sua eternidade, e com isso, obviamente, ele aponta para a sua magnitude, ok, amados, da qual ele está falando. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Será que você já se perguntou por que no começo do Evangelho, João sintetizou o mistério da pessoa de Jesus Cristo com a expressão o Verbo? Você já se perguntou isso? Por que ele sintetiza essa magnitude da pessoa de Jesus Cristo com essa expressão? O Verbo, o Logos ou a Palavra. Por que ele faz isso? Olha, temos aqui um tema que muitos assim estudou. Primeiro, para entender qual era o contexto que Jesus estava falando isso, e aí as pessoas vão para a filosofia grega, onde Logos tinha um significado, ok? Razão, discurso e tudo mais. Era um contexto também que estava sendo solapado pelo gnosticismo, ou seja, um sincretismo perigoso, ok? E a discussão é grande, enorme, tá? Se você quiser saber sobre isso, frequente as imersões teológicas, que lá para frente a gente vai dar conta disso, tá aqui, tá, ok, mas aqui nessa manhã, eu queria que nós olhássemos para qual é o fundamento de João ter sintetizado sobre a magnitude de Jesus, sobre a sua eternidade, sobre a sua divindade, usando essa expressão, o Logos, a palavra. O que é importante a gente sair daqui sabendo, amados? Mesmo que a gente aqui, não, eu quero entender aquela celeuma, porque eu adoro celeuma, sabe, José? Então eu quero entender aquele contexto filosófico, aquela discussão, isso eu acho bacana, aquele embate, né? Então, mas o que você precisa saber? E é importante saber daqui. Por que João começou o seu evangelho sintetizando o mistério da pessoa de Jesus com essa expressão? O Verbo, a palavra. Bem, queridos, o evangelista João denomina o Filho de Deus como Verbo, a palavra, ou Logos, porque ele é quem expressa o propósito, a vontade e os pensamentos de Deus. É isso. Toda celeuma, mas para isso. E como Calvino diz, as sutilezas filosóficas eu prefiro ficar de lado aqui e entender o falar do Espírito Santo. O evangelista denomina o Filho de Deus como Verbo, palavra, porque é ele quem expressa o propósito, o desejo e os pensamentos de Deus. Para você entender melhor, nós dizemos, no caso do ser humano, que a linguagem é a expressão dos seus pensamentos, não é verdade? Todos aqui olhando para mim. Eu posso inquirir, posso imaginar, mas só vou saber de fato o que vocês estão pensando quando vocês falarem. Então, é a palavra que expressa aquilo que está dentro. E pode vir na forma de um desejo. Queria que você acabasse esse culto logo, que eu quero degustar do meu almoço maravilhoso. É um desejo. Perdoe-me que é brincadeira. Mas, quanto ao ser humano, a linguagem tem essa função. A palavra tem essa função. Expressar o desejo, o pensamento, a vontade, os propósitos. E, queridos, aplicando isso a Deus, nós estamos dizendo que Deus se expressa a nós por meio do seu Filho. Por isso, o Filho pode ser chamado de a sua palavra, o Verbo de Deus. Amém, amados? Está claro, maravilhoso e glorioso para nós? Nós percebemos aí a magnitude da pessoa de Cristo Jesus, a sua unicidade. João, capítulo 1, verso 18, diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido, porque ele revela em palavras, em manifestações e sinais quem é Deus, o que ele pensa, o que ele é, quais seus propósitos para a humanidade, especialmente para a igreja de Cristo, amados. Ainda, em Mateus 11, 27, ele diz
Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. E muito dessa revelação vem em forma de expressão, de palavra, ok, amados, mas também de atos. Você quer um exemplo de por que Jesus é chamado de o Verbo de Deus, ou a Palavra de Deus, por expressar a vontade, o desejo e o pensamento do Pai? Quer um exemplo disso? Para a gente olhar para uma coisa prática? Por exemplo, João 4, 23, Jesus está conversando com uma mulher em Samaria, na cidade de Sicar, à beira de um poço. E Jesus tem, no momento do discurso, do diálogo, ele diz para essa mulher: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Eu pergunto aqui, como que nós saberíamos disso? Que Deus procura pessoas para o adorarem de verdade, profundamente. Se Jesus não tivesse falado isso, seria uma especulação vazia. E poderíamos criar situações difíceis de que Deus gosta disso, daquilo, quando na realidade Ele não gosta. Olha a autoridade com que Jesus está falando. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura, ou seja, um desejo de Deus. Não é maravilhoso isso, amados? E a gente sabe disso por quem? Somente por Jesus, porque Ele expressa os sentimentos, os desejos, os propósitos, os pensamentos do Pai. Ainda um outro exemplo, Mateus 6, verso 6. Mas Jesus está falando da oração. Mas ao orar, entre em seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E seu Pai que vê em secreto lhe dará recompensa. Volto a perguntar: como conheceríamos essa verdade de que existe um Deus, o Pai Celestial, e que é onipresente, está em todo lugar, pronto para nos receber em comunhão, através da oração? Como saberíamos disso? Por isso, o apóstolo João diz com toda a propriedade: Ele é a palavra do Pai, Ele é o verbo do Pai, porque Ele revela os seus sentimentos, seus propósitos, seus desejos, a sua vontade. Eu estou convidando vocês para olharmos para o quão magnífico é o nosso Senhor. E olha quanta coisa João já coloca aqui, nesse pequeno prólogo de 5 versos. Mas João avança, elevando os nossos olhos para a magnitude da pessoa de Jesus Cristo. No verso 3 ele diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, amados, havendo declarado a divindade de Jesus, e que Ele é o único que pode, neste mundo quebrado, escuro, declarar a seu povo seus pensamentos, os pensamentos de Deus, a vontade de Deus para nós. Por isso Ele é chamado de Verbo, a palavra de Deus. Então, depois que Ele declara essa divindade de Cristo, a eternidade de Cristo, que é o único que está no seio do Pai, e Ele diz com todas as letras: Ele é Deus. Ele é Deus. E Ele revela, expressa o pensamento de Deus, porque Ele é Deus. E por isso Ele é chamado de a palavra. Então, havendo declarado a divindade de Cristo Jesus, João agora prossegue provando a divindade de Jesus à luz das suas obras. Primeiro, ele mostra a divindade mostrando que Jesus é Deus, e por isso Ele pode manifestar os pensamentos, os desejos, os propósitos de Deus. Ele é o verbo de Deus. Agora ele continua provando a sua divindade a partir das suas obras. E ele vai dizer então, no verso 3 do capítulo 1, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. De novo, apontando para a magnitude da pessoa de Cristo, para a sua divindade. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. A expressão todas as coisas, amados, tem um sentido impressionantemente abrangente. Sabe por quê?
Porque essa expressão, todas as coisas, está associada à palavra universo. Ok? Universo. Então, o que significa dizer, se eu creio nessa palavra do apóstolo João, que todo o universo foi feito por Jesus e com isso foi feito para ele. Ok, amados? Dá para a gente continuar, queridos? Ok? Estou dizendo aqui que João nos lançou a olhar para a magnitude de Jesus, mostrando que só ele pode revelar o desejo de Deus, o desejo do Pai, os seus pensamentos. Agora, ele aqui está apontando para a sua divindade à luz das suas obras. E eu estou dizendo aqui, quando nós lemos, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, essa expressão tem implicações impressionantemente abrangentes, porque ela tem relação com a palavra universo. Tudo o que foi criado. E, queridos, nós não estamos aqui diante de uma especulação teórica. Tudo isso tem implicações práticas, tá, amado? Mas hoje de manhã o José começou a falar lá de umas coisas teológicas, meio que filosóficas. Amados, tudo isso aqui tem implicações práticas, quando nós dizemos que todas as coisas no universo foram feitas por ele, por Deus, por Jesus. E sem ele nada do que foi feito se fez. Quais as implicações práticas? Não existe uma esfera de toda a criação que Jesus não conheça. Ok, amado? Se viéssemos nessa esteira do Jesus, o maior psicólogo que já existiu, o maior empreendedor, poderíamos dizer, é o maior astrônomo que já existiu, inclusive que criou todas as coisas, as leis do universo. Mas não é nisso que nós estamos. Nós queremos olhar para esse poder que ele tem de criar as leis físicas, mas queremos olhar para a magnitude da sua pessoa. Não existe um único milímetro no universo que não esteja relacionado com Jesus. Amados, eu fico impressionado às vezes como que a religião torna ele tão pequeno, quase domesticado. E é a maior ilusão do ser humano, achar que ele pode domesticar aquele que criou todas as coisas. Não existe um milímetro em todo o universo que não esteja relacionado com Jesus. Volto a perguntar, qual a importância desta verdade para nós na prática, hein, queridos? Qual a importância disso? Uma importância extrema, uma vez que este universo se estende numa magnitude inconcebível e às vezes assustadora. Não é verdade, amados? Será que você nunca sentiu vertigem estudando acerca do universo? Da realidade das grandes galáxias? Do universo que os nossos instrumentos astronômicos só deram uma espiadinha ali no quintal, mas se tem noção do contudo é imenso. Esse universo que se estende numa magnitude inconcebível e assustadora às vezes, o ser humano pequenininho. Tem um livro de um astrônomo chamado, acho muito interessante o título desse livro, Um Pálido Ponto Azul. Ele se refere a uma foto que uma sonda espacial tirou do planeta Terra, diante da imensidão do universo. E a Terra aparece com um pálido pontinho azul. Então, amados, isso é assombroso. Mas o que a palavra de Deus está dizendo, que tudo isso, todo esse assombro, toda essa magnitude foi criada por Jesus Cristo. Amém, amados? Com isso, João nos revela toda a magnitude e importância de Jesus Cristo. E isto é altamente importante, amados. Altamente importante. Nós pertencemos a Jesus Cristo. E onde quer que estejamos, no âmbito da criação, nós pertencemos a Jesus Cristo. Amém, amados? Aquele que domina todas as coisas que foram criadas por Ele. E aí, eu entendo... Deixa eu ver aqui a hora, amados. Eu vou terminar. Antes do fim, tá, amados? Eu volto
nesse prólogo semana que vem. Mas talvez aqui o tempo já tenha, corrido. Estou dizendo que nós pertencemos a Jesus em qualquer lugar que estejamos nesse universo, em qualquer condição. E o Salmo 139, versos 7 a 10, diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos fins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Por direito, por capacidade, por poder, por magnitude. Isso significa que em qualquer momento ou lugar que estivermos, jamais nós sairemos da esfera do poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok, amado? Eu acho que até aqui, queridos, já deu para perceber a força da inspiração e do pensamento do apóstolo João para nos mostrar a magnitude da pessoa de Jesus Cristo, que é a maior magnitude de todo o universo. Ok, amados? Ele deixa claro para nós a respeito da divindade de Jesus. Por que que ele usa essa expressão? No princípio era o verbo. A palavra que agora foi pronunciada entre nós já existe desde o princípio. Aliás, todas as coisas foram feitas por ele, deixando diante de nós claramente a magnitude de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todo o nosso interesse, amados, com esse sermão, com os sermões que virão, eu volto a esse texto aqui porque o nosso tempo já expirou, tá, amados? Tem a intenção de nós olharmos cada vez mais para a magnitude da pessoa de Jesus Cristo, para a grandeza da pessoa de Jesus Cristo, amados. E glória a Deus pelo fato de termos fé nele. Glória a Deus, termos o testemunho do Espírito Santo em nós, dizendo: você é filho de Deus. É por isso, amados, que o apóstolo Paulo, quando começa falando lá em Efésios, depois que ele fala tantas coisas gloriosas, olha, tudo converge em Cristo, para Cristo. Todas as coisas vão convergir para Ele, porque Ele é o Criador, Ele é Deus. Depois ele diz assim: olha, eu me alegro muito e não cesso de dar graças pela fé de vocês, pelo amor que vocês têm uns pelos outros. Mas tem um detalhe: eu cito vocês constantemente nas minhas orações para que o Senhor abra o entendimento de vocês, para que vocês vejam a grandeza de tudo isso. Oração e palavra, amados. Ou melhor, vamos botar na ordem: palavra e oração. Porque sem a palavra, a oração pode ser muito pueril. Mas com a palavra, a oração está garantida. E é a palavra e oração que vai nos abrindo os olhos. E a gente vai alcançando aquilo que tanto Paulo desejou para os Efésios. Que ele disse: eu glorifico a Deus por vocês. Mas eu peço ao Pai Celeste que abra o entendimento de vocês, para que vocês compreendam a grandeza disso tudo. E nós aqui, amados, com essa série de sermões em João, estamos interessados nisso, que o Senhor, pela sua misericórdia e graça, abra diante de nós a maravilhosa grandeza de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus amado. Amém, amados? Eu termino aqui e volto na semana que vem. Vamos ficar de pé.